Olá, eu sou o professor Marcos Rogério e hoje nós vamos falar sobre a lição 3, a graça extravagante. Eu quero fazer uma colocação didática, porque é impossível caminhar em unidade da igreja sem compreender o significado da graça de Deus. Eu creio que a graça de Deus extravagante é a chave fundamental, se bem compreendida, para a unidade da igreja nesse tempo que chamamos de hoje. Vamos ao significado da graça. A graça é a concessão de bondade de alguém que não tinha direito, favor imerecido. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus ofertou seu Filho Jesus na cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A grande distinção do cristianismo em relação às outras religiões é a graça de Deus. De fato, todas as religiões são baseadas no esforço pessoal e no princípio da justiça retributiva. Somente o cristianismo apresenta a possibilidade de um relacionamento entre Deus e os homens, além das fronteiras de mérito e demérito. A graça de Deus está na disposição de Deus, que tem em tratar as pessoas que o rejeitam e dar as coisas boas a quem Ele quer, mesmo que este não o reconheça. Vamos fazer um exercício prático dessa graça extravagante. Em João capítulo 1, versículo 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou parafrasear: Eis o Cordeiro de Deus que me fez um favor que eu não mereço e que pagou por todos os meus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, morreu para pagar por todos os pecados de todos os pecadores. Isso significa que mesmo antes de eu me arrepender, os meus pecados já tinham sido perdoados e pagos. Romanos 6 vai falar que quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa é a extravagante graça, que há mais de 2000 anos Jesus pagou pelos nossos delitos e nos perdoou dos nossos pecados numa cruz. Poderia dizer mais, que antes da fundação do mundo, Ele já havia pago. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu não me arrependo para ser perdoado. Eu me arrependo porque já fui perdoado. Assim, o arrependimento não é para produzir perdão. O arrependimento é o resultado do perdão que eu já recebi. Essa é a graça. A graça também é um escândalo para aqueles mais rígidos na fé, porque ela é tão abrangente e extravagante que chega a incomodar. Veja, ninguém está indo para o inferno por causa do pecado. A graça nos livrou do inferno, e não é o pecado que vai levar as pessoas para o inferno, porque o seu pecado já foi perdoado. A graça de Jesus fez isso de uma vez por todas, com o seu único e suficiente sacrifício na cruz. Hebreus capítulo 9 vai dizer que, de outra forma, seria necessário que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, de uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício de si mesmo, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele, de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo na cruz. Foi um sacrifício, não tem outro. Foi o único sacrifício, não tem outro pela frente. Naquele dia, Jesus perdoou todos os pecados, de quem crê, de quem não crê, de quem se arrependeu e de quem ainda vai se arrepender. Estão todos perdoados. Sabe o que está levando as pessoas para o inferno? É a resistência de crer que Cristo já pagou pelos pecados. Então as pessoas estão indo para o inferno não porque não foram perdoadas, mas porque estão sendo incrédulas à obra redentora de Cristo Jesus. Essa é a graça extravagante. Efésios capítulo 2 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça nos leva a amar mais Jesus. Quanto mais nós entendemos dessa graça,
mais necessidade e desejo temos de experimentar da presença de Jesus. Temos mais sede, temos mais fome dele. Porque o Espírito Santo gera em nós um desejo de gratidão. E uma gratidão imensa, e uma gratidão intensa. E se é por graça, não é por obras. A salvação é 100% pela graça de Deus. Nem mesmo a fé que declaramos em Jesus, quando nele cremos, veio de nós, mas sim do próprio Senhor. Isso porque ele não quer que haja nenhuma obra humana nesse processo, que nós não tenhamos uma mínima parte sequer da glória pessoal, de que fizemos alguma coisa para conquistar ou merecer a nossa salvação. Jesus, ele manifesta a graça de Deus quando ele se entregou de livre e espontânea vontade na cruz. Em João 19 diz, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse é o fundamento da graça. Paulo, na sua carta aos Romanos, relata a nossa condição antes de experimentarmos a graça de Deus, que nos foi concedida por meio de Cristo Jesus. Qual era essa condição? De que nenhum justo há. Não há nenhum justo, nenhum sequer. No versículo 23 ele vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos estão debaixo da mesma condenação. Não há um justo sequer. Só que cada um tem formas diferentes de entender qual o tamanho da sua dívida. Uma das maiores dificuldades que temos na vida é entender que fomos perdoados. Entender a realidade do céu e do inferno. A mulher do texto de Lucas 7 reconhecia que era uma grande pecadora, que tinha uma dívida impagável e que não havia mais saída para ela. Mas Jesus faz o quê? Ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. E Jesus diz mais à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Quando entendemos essa graça de Deus por nós e praticamos ela diariamente ou imediatamente, voltamos ao primeiro amor. Buscamos a presença do Senhor, lemos a sua palavra, testemunhamos a outros, agradecemos pela vida, pela libertação transformadora que Ele nos alcançou. Precisamos sim fazer as boas obras, mas se Jesus não for centro e Senhor das nossas vidas, de nada elas servirão. João 15,5 vai falar que quem permanece nele dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Talvez você pode imaginar sendo uma das piores pessoas, um homem sem amor à vida alheia, orgulhoso, arrogante, dono da verdade, que vive buscando seus próprios objetivos, suas necessidades, tem em sua mente problemas que podem matar outras pessoas, mas também esse foi o problema do apóstolo Paulo. E ele diz assim de si mesmo, esse foi o apóstolo Paulo, que em suas palavras se dizia o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,14 diz, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé, e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Quando entendemos essa graça, nos é dado um novo coração. Ezequiel 36 diz, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aleluias! Glórias a Deus! Que possamos nesses dias que antecedem a gloriosa volta de Jesus, aprendermos a nos relacionar com Ele exclusivamente e totalmente pela graça. Não importa o que você fez ou ainda está fazendo de errado. Deus te ama desde a eternidade e te ama com amor eterno. Lembre-se, sempre que o diabo vier te acusar de suas falhas e fraquezas, tenha em mente no coração que Jesus, com a sua graça, já te perdoou. Já pagou de uma vez por todas pelos seus pecados. Seja livre. Que Deus te abençoe.